Olá pessoal, bem-vindo ao novo telecast de História. Professor Júlio César aqui, depois de ter visto o filme Noé, na data de ontem. Ontem foi dia 5 de abril, e as impressões que eu tenho a respeito do filme em si, a produção muito boa, impecável, apesar de eu ter reparado uma coisa bem estranha. A história retrata, basicamente, em termos bíblicos, um momento em que acontece o dilúvio, né? O dilúvio que acabou acontecendo, de certa maneira, historicamente falando, em todas as civilizações da Antiguidade Oriental. Então você tem relatos, registros na Mesopotâmia sobre esse dilúvio, você tem relatos no Egito sobre esse dilúvio, você tem relatos dos hebreus, que é o caso da Bíblia, da Bíblia do Torá, do Talmud, desse dilúvio. Então você tem aí uma série de civilizações que acabaram sofrendo, óbvio, com a questão dessa enchente, dessa grande chuva, desse, como eles falavam, dilúvio, e os hebreus não foram muito diferentes. O que acontece é que o filme em si, ele mostra uma versão mais livre, mais poética a respeito do tema, inclusive com Noé jamais falando a palavra Deus. Chegou o Julinho. Julinho, vem dar um oi na câmera aqui. Dá um oi aqui. Oi. Beleza. Então você tem aí o Noé como sendo o figurão central. A ideia, no entanto, é ele não falar Deus, como eu estava falando. Ele fala em Criador o tempo inteiro. Outra situação é a questão da roupagem. Eu não gostei particularmente da roupa. Parece meio viadagem, mas é verdade. Porque as roupas parecem mais no sentido de estarmos na Idade Média retratando do que propriamente um período da Antiguidade Oriental. Então é uma situação meio estranha e tal, mas não tem importância, a roupa é o de menos no filme, é viadagem minha. A questão principal é a história em si. Eu estava dando uma olhada, uma lida nas críticas, e muita gente assim acaba se queimando, óbvio, por ser um personagem bíblico, em função da história em si não ter sido fiel ao que a Bíblia diz. No entanto, só um minutinho. Juninho, você pega a Bíblia pro pai lá no quarto? Rapidinho. A Bíblia em si, seja ela uma versão reduzida, uma versão maximizada, a história de Noé ela não passa de 2 ou 3 páginas da Bíblia. Não daria, portanto, para fazer um filme de 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e 20. Então tem que ter, sim, liberdade para o diretor e para o roteirista, para que eles façam do filme, façam da situação algo filmável. Caso contrário, não tem como. Tá? Aí surgem aquelas complicações das leituras bíblicas. Noé, por exemplo, tem os seus filhos aos 500 anos de idade. Okay? Ele é neto de Matusalém, que morreu em 969, se não me falha a memória, 969 anos de idade. E todos os anteriores, desde Adão, têm mais ou menos essas idades aí. Obrigado, Julinho. Então aqui, ó, aqui está a Bíblia Sagrada, tá? Dá uma olhada aqui, eu vou pegar a parte do Gênesis, tá? Livros do Antigo Testamento, Daniel, Introdução ao Novo Testamento, livros do Novo Testamento, não me interessa, Gênesis, as origens, Caim e Abel, a história começa inclusive falando a respeito deles, que Caim matou Abel e tudo mais, daí você tem a herança perdida em torno dos filhos de Caim, né? Então aqui você tem a parte da corrupção universal, tá? O dilúvio, ó, daqui você tem toda a história de Noé incluída aqui, mais o dilúvio aqui, o fim do dilúvio, e finaliza aqui, a saída da arca. Então você tem 2 páginas completas do negócio. Para fazer um filme? Sem chance. Então é aquela coisa, o que faz o diretor e o roteirista? Eles pegam como base a história bíblica, tá? E aí fazem toda uma montagem. Aí você tem a história dos guardiões. Os guardiões que seriam
aqueles que depois da morte de Abel, tá, teriam se unido a Caim e aos seus filhos, seriam traídos por eles, frutos de uma corrupção moral e tudo mais. O que acaba acontecendo em virtude disso é que os guardiões, então, a mando do Criador, acabam fazendo todo o apoio em cima de Noé. Bacana, legal. Só que isso não está citado na Bíblia. Tá, então nem no Torá, nem no Talmud, acredito eu, já que eu não tive acesso a esses livros. Mas como a Bíblia, na parte do Antigo Testamento, tem como base isso aí, acredito que não esteja escrito. A grande situação é que, como eu estava falando, muitos comentários do pessoal que se queimou. Ah, porque não é história bíblica corretinha, não sei o que, não sei o que. Então tá, então vamos fazer um filme de 10 minutos no máximo, com a construção da arca em 30 segundos, né, e assim por diante. O fato é que você tem uma longa história de vida que o livro principal, o livro base, ele não retrata com fidelidade, com todos os dados, a possibilidade de fazer uma história filmográfica ou coisa parecida. Então você tem que estar ligado que não é um livro para dar aulinha de catequese. É um filme de entretenimento e foi muito bem feito. A atuação do Russell Crowe, novamente brilhante num papel, no Gladiador que ele fez, Uma Mente Brilhante que ele fez, Os Miseráveis mais recentemente, mas nessa atuação o cara está impecável, né? Uma crueza, uma fineza de atuação que há muito tempo eu não via, pelo menos não da parte dele, beleza? Mas é um filme muito bom, vale a pena ver? Vale. Agora, além de tudo isso aí, nós temos aqui, ó, o novo caderninho do Telecast de História. Ó, caderninho. Quem se interessar, galera, são 100 páginas com questões da Universidade Federal do Paraná, dos últimos 10 vestibulares, são as questões de história, tem o gabarito, né? As questões não estão comentadas, porque senão encareceria muito o custo de produção dele, e isso, logicamente, afetaria o seu bolso. Então a gente faz, eu e o Capivara aqui, o caderninho a R$10. Quem se interessar, dá uma procurada na gente no Facebook ou nas nossas aulas aí que a gente dá faz a venda para vocês, né? Desculpe pela dicção, mas é domingo de manhã, acabei de acordar. Beleza? Outra situação, dia 10 de maio para o pessoal do curso e Colégio Acesso, nós teremos um encontro cultural. Não perca, não falte, vai ser super bacana. Beleza? Além do que, nós temos os nossos patrocinadores, o Queen's Snooker Bar, que fica ali ao lado do curso e Colégio Acesso na André de Barros e que tem uma sinuca muito especial. Além do que, o nosso amigo Ali, lá do Shawarma do Baba, também muita figura especial que nos atende sempre muito bem. Beleza? Galera, bom domingo a todos, boa semana e bom estudo ao pessoal aí. E quem vai ao cinema, não perca, Noé tá aí no cineminha. Falou? Um abraço.